Hoje nós vamos falar sobre convergência, uma outra palavra, convergência, unidos para ousar mais. Esse é o tema de hoje. Para isso quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia ou acessar, vai aparecer ali também o Evangelho de João, capítulo 17, os versículos de 21 a 23, é onde nós vamos começar a nossa reflexão dessa noite. Depois iremos para outras passagens bíblicas, passeando um pouco, um sermão hoje que homileticamente se chama um sermão tópico ou temático, não baseado apenas em texto, mas em outros também. João capítulo 17, versículos 21 a 23, a famosa oração sacerdotal de Cristo, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Vamos começar então, versículos 21 a 23. Diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua presença é real nesse lugar. É real porque nós sentimos a presença do Senhor, mas é real porque o Senhor disse. O Senhor disse que estaria com o seu povo. E nós estamos aqui reunidos para adorar o seu nome, para glorificar a ti. Então o Senhor está presente nesse lugar. Meu Deus, nesse momento nós vamos nos debruçar diante da tua palavra, Pai. Eu não quero confiar, Senhor Deus, em nenhuma técnica, em nenhum conteúdo de sermão, mas eu quero confiar no teu Santo Espírito, para que eu possa transmitir tão somente a palavra que o Senhor quer nessa noite. Que a igreja entenda, que o povo do Senhor, o Pai amado, entenda. Que o Senhor ministre cada coração à medida da sua necessidade. Que o Senhor plante os teus desafios no coração de cada crente, de cada pessoa aqui presente, no coração da igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, a igreja que se reúne para celebrar e adorar o teu nome nessa noite, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Algumas palavras, queridos, que se tornam palavras que a gente pode chamar da moda, ou do momento. Como eu disse, na semana passada a gente usou a palavra missão, que até um tempo atrás não era uma palavra tão usada, muito menos na igreja. Mas essas palavras, ou tais palavras, substituem outras que eram comumente usadas. E uma dessas palavras, além de missão, que a gente usou na semana passada, é a palavra de hoje, convergência. Essa é uma palavra que tem sido muito utilizada no presente. É uma palavra que chama atenção, é uma palavra que faz sentido aos nossos ouvidos. Não era tão usada um tempo atrás? Ora, mas o que é convergência? Vamos começar tentando então uma definição. O que é convergência? Dê um Google simples lá, né? A gente já incorporou essa expressão, né? Dar um Google. Dê um Google simples. E você vai descobrir que convergência, querido, ali já na primeira coisa que aparece no Google diz assim: é o ato ou efeito de convergir. Eu amo essas definições vulgares, né? Que elas explicam tudo. É o ato ou efeito de convergir. Agora você já sabe o que é convergência. Mas você continua pesquisando, vai dizer que convergência é a qualidade ou disposição do que é convergente. Agora sim, explicou tudo, resolveu. A qualidade ou disposição do que é convergente. Como eu disse, adoro essas definições do Google. Mas se você continuar, for persistente, vai dizer assim: convergência é direção para um ponto comum. Direção para um ponto comum. Opa, começou a melhorar agora. Começou a fazer sentido.
Convergência é caminhar para o mesmo ponto ou objetivo. Então está explicado aí o que é convergência. Está definida a palavra. E meus queridos, a igreja só será bem sucedida, como eu disse, hoje será um sermão muito focado na igreja, como corpo, como todo. Mas a igreja então só será bem sucedida se ela alcançar essa tal de convergência. Na mesma linha da convergência, eu gosto muito também da palavra alinhamento. E se a igreja não tiver esse alinhamento que promove convergência, ela não será saudável, ela não viverá em harmonia, não experimentará um crescimento saudável e não gerará um impacto positivo. Então veja bem, é uma sequência: alinhamento, convergência, que vai culminar em coisas boas e abençoadoras para a vida da igreja. Meus queridos, se a palavra de ordem da igreja não é convergência, então eu pergunto, qual é a palavra de ordem da igreja? É o oposto, o contrário. Se a palavra de ordem da igreja não é convergência, então a palavra de ordem da igreja é divergência. Isso tem destruído igrejas, isso tem estagnado igrejas, isso tem enfraquecido igrejas, isso tem destruído e assassinado igrejas, matado igrejas. Por isso que Jesus, sabendo que a igreja teria dificuldades relacionais, que a igreja experimentaria conflitos, que a igreja seria formada por pessoas diferentes e divergentes, Jesus sabia disso, e sabendo disso, ele ora, ele faz uma oração, que é conhecida como a oração sacerdotal de Cristo, em João 17, ele faz uma oração pela unidade da igreja, pela comunhão da igreja, pelo alinhamento da igreja, pela convergência da igreja. E aqui nesse texto então que nós lemos, nós vemos algumas coisas muito interessantes, importantes. Vejamos o versículo 21, queridos, gostaria de repetir, diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui nesse texto nós temos, eu enxergo e quero trazer para vocês, a título dessa introdução, ainda 3 coisas que Jesus faz aqui. Primeiro, Jesus revela o seu desejo, que todos sejam um. Esse é o desejo que Jesus tem. E esse é o desejo que nós devemos levar a sério na igreja. Então, o que Jesus deseja para a igreja? Ele está orando e diz assim: que todos sejam um. Mas Jesus também aqui fornece, não só nos traz um desejo, mas Jesus fornece um modelo. Ele diz assim: e como és tu, ó Pai, em mim, eu também em ti, também sejam eles em nós. Jesus está dizendo: eu tenho desejo que todos sejam um. Eu vou fornecer um modelo para eles. Sabe qual é o modelo? O modelo é da Trindade, da comunhão da Trindade, a Trindade excelsa, a Trindade divina. Assim como nós somos um, que eles, a igreja, também seja uma. Mas Jesus não define apenas não diz apenas esse desejo, não expressa apenas o seu desejo, não fornece apenas um modelo, como ele também define um propósito, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus tem um desejo, a unidade da igreja. Jesus fornece um modelo, a unidade do próprio Deus. Jesus tem um propósito, para que Ele quer que a igreja se inspire na Trindade e seja una, para que o mundo creia que Ele foi enviado, que tu me enviaste. A convergência, queridos, no final das contas aqui, desse versículo que nós entendemos, ela tem um propósito missionário. Porque a fragmentação da igreja é o anti-marketing do Evangelho. Se tem uma coisa que é o anti-marketing do Evangelho para os de fora, é a fragmentação da igreja, é a falta de unidade da igreja, é a falta de convergência da igreja. Mas essa noite então, depois desta introdução, eu quero levantar alguns pontos nos quais nós devemos estar unidos
para que nós sejamos mais ousados. Esse é o tema do mês, tempo de ousar mais, mas não só ousados, como também eficazes em nossa vida, em nosso ministério, como indivíduos e como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos apresentar para vocês 3 coisas nas quais nós precisamos estar unidos, para que haja essa convergência da igreja. Então vamos lá, vai aparecer ali. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos estar unidos no propósito de amar a Deus acima de tudo. Para que haja convergência da igreja, nós precisamos estar unidos no propósito de amar a quem? A Deus acima de tudo. O texto está ali, vejamos o que Jesus disse sobre isso. Esse texto é bem conhecido, aparece nos evangelhos. Vamos usar aqui a narrativa de Mateus, aquela disputa que Jesus tem ali com os doutores da lei. Então alguém pergunta: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas eu quero destacar o primeiro mandamento que Jesus traz aqui: amarás o Senhor teu Deus. De que maneira? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu espero que você entenda que vou tentar explicar para você. O maior fator de convergência da igreja é quando os corações estão plenos de amor a Deus, apaixonados por Deus, inflamados por Deus. Quando acontece aquela ignição que nós falamos na semana passada, que nada é mais importante nas nossas vidas do que Deus. E quando a igreja aprende isso, então a convergência está acontecendo. A convergência alcança o seu ponto máximo quando o maior amor de todos é Deus. Quando todos estão amando a Deus em primeiro lugar, a convergência acontece, queridos. Quando Jesus definiu então os mandamentos, ele não foi evasivo aqui nesse texto. Não, ele foi muito claro. Ele disse claramente como devemos amar a Deus. É isso que eu vou mostrar para vocês, vai aparecer ali. Devemos amar a Deus, queridos, com tudo, não pela metade, não de forma incompleta. Mas Jesus disse 3 coisas, clarificando essa maneira como nós devemos amar a Deus. Então, primeiramente, Jesus disse que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração e alma. Amar a Deus, queridos, de todo o coração significa estar apaixonado por Ele. Significa canalizar para Ele todo o nosso afeto. Significa rejeitar a vida espiritual rasa, rasteira, superficial. Significa abandonar a letargia, o marasmo, o comodismo. Sobre isso expusemos bastante na semana passada. E eu pensei, queridos, como poderia ilustrar essa questão de amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração. E a metáfora que me veio à mente foi a expressão time do coração. Time do coração. Porque eu nunca vi alguém trocar o time do coração. Vamos fazer um exercício aqui, tá? Rapidamente. Vamos começar com o meu time do coração. Quantos corintianos tem aqui nessa noite? Levante a mão. Credo, gente, tem que ter mais, né? Não é possível num ambiente desse ter só isso de corintiano. Cuidado com a carteira, né? Palmeirense, tem alguém? Dificilmente, né? O Bruno ali meio tímido, assim, levantou a mão, né? Tem alguém que torce para o Avaí? Vamos lá, então. Ixi. Os havaianos agora, sim, estão muito orgulhosos, né? Porque eles ganharam uma. Então hoje eles não vão ser zoados, fantástico. Então, olha, Figueirense, levante a mão. Ó, tem uns 2 ou 3 aí. Tá bom. Então, deixa eu perguntar mais alguns aqui. São Paulinos, tem uma meia dúzia, né? Vascaínos.
Tem 2. Isso é um milagre, né? Oi? 3? Milagre maior. Então eu pergunto, nós temos um time do coração, isso aí pouco importa na verdade, mas o fato é que a gente não muda o time do coração. E chega alguém com uma proposta assim, o cara é havaiano, diz, quero que a partir de hoje você torça para o Figueirense. Não, nós não mudamos. E aí, pensando nessa questão do time do coração, nós incentivamos o time do coração. Nós sofremos com o time do coração. Está lá, está ganhando de 1-0 aos 45 do segundo tempo, e você está lá sofrendo. Nós somos apaixonados pelo time do coração, nós fazemos loucura pelo time do coração, nós convergimos com as pessoas, nós empunhamos a bandeira do time do coração, nós defendemos o time do coração. Mas se alguém falar mal, nós vestimos a camisa do time do coração. Da mesma forma, queridos, nós precisamos ter o Senhor no nosso coração. Amar o Senhor com todo o nosso coração, a ponto de nos doar, nos empenhar, de não só incentivar, mas participar efetivamente. É isso que significa amar ao Senhor com todo o nosso coração. Mas a Bíblia diz mais: devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Nós devemos amar a Deus também com a nossa mente, não só com o nosso coração. Isso significa que nós devemos canalizar para Deus toda a nossa atenção, todo o nosso intelecto, não só o nosso afeto, o nosso coração, mas a nossa atenção e o nosso intelecto. Então, amar a Deus significa fazer de Deus o foco principal da nossa vida. E se todos nós estamos amando a Deus, e todos nós estamos fazendo de Deus o foco principal da nossa vida, então a convergência está acontecendo na igreja, porque esta é a nossa maior preocupação, essa é a prioridade da nossa vida. Nós não vamos rachar, dividir, não vamos ter as divergências por coisas pequenas, minúcias, mas vamos olhar todos para Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a Bíblia diz mais: nós devemos amar a Deus com toda a nossa força. Isso significa que nós devemos amar a Deus apaixonadamente, com todo o nosso coração, intelectualmente, com a nossa mente, com o nosso entendimento, e praticamente com os nossos pés. Isso significa dizer que devemos amar a Deus de forma prática. Amar a Deus pressupõe, queridos, atitude condizente com a vontade de Deus. Amar a Deus significa disposição para trabalhar na sua obra. Amar a Deus significa ter uma vida útil para o reino de Deus. Amar a Deus significa laborar em prol da causa de Deus. Então, nesse primeiro ponto, a lógica é simples, queridos. Todos nós devemos amar a Deus acima de tudo. Esse é o grande fator de convergência da igreja. Quando todos nós estamos amando a Deus acima de tudo, a convergência está acontecendo. Mas vamos lá, uma segunda lição nessa noite: nós precisamos estar para que haja convergência, unidos no propósito de viver de forma digna do Evangelho. Unidos no propósito de viver de forma digna do Evangelho. Quando Deus nos alcança, queridos, e resgata, através da obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que entregou a sua vida por nós, nós passamos a fazer parte do que mesmo? De uma igreja, que é o que? Uma das metáforas mais usadas na Bíblia sobre igreja, é o corpo de Cristo. Isso é um grande fator de convergência. Que Deus resgatou pessoas diferentes, que estavam perdidas no lamaçal do pecado, e Deus trouxe, e Deus nos sarou, Deus nos salvou, Deus nos limpou, e Deus investiu na nossa vida, e Deus nos colocou agora num corpo que é a igreja, o corpo de Cristo. Então Ele nos fez convergir, queridos. Isso significa que há, como eu disse no primeiro ponto, há um amor maior que deve ocupar o nosso coração, que é o amor por Deus, e há um ideal maior pelo qual nós devemos viver agora, que é o Evangelho da graça.
Entende isso? Há um amor maior, o amor que eu vou canalizar para Deus, com todo o meu coração, meu entendimento, meu intelecto, meus afetos, minha atenção. Mas há também um ideal maior pelo qual eu devo viver agora, que é o Evangelho da graça, o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho da redenção, o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus. A causa do Evangelho deve gerar convergência na igreja. Eu quero destacar, queridos, quando a gente pensa no Evangelho, 3 desafios em relação ao Evangelho. Primeiro, nós devemos viver o Evangelho. Esse é o primeiro desafio. O texto que me vem à mente, que eu coloquei ali, é esse de Filipenses 1:27, que diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. A Bíblia é muito clara, está dizendo assim: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. O primeiro desafio da igreja, então, é abraçar, crer, viver, dirigida pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus, queridos, que deve alterar a nossa forma de viver. O Evangelho de Jesus que deve mudar o nosso relacionamento uns com os outros. O Evangelho que deve determinar a nossa forma de cuidar da natureza e do planeta também, sim. O Evangelho de Jesus que deve interferir na maneira como nós exercemos a nossa profissão, como nós administramos a nossa carreira. O Evangelho de Jesus que deve elevar o nosso padrão ético. O Evangelho de Jesus que deve nos diferenciar em relação ao mundo. Viver de forma digna do Evangelho. O pastor e autor Mark Dever, que é bem conhecido, criador do ministério chamado 9 Marcas, escreveu um livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Ele fala sobre o Evangelho, vou citá-lo aqui, dizendo que as boas novas, ou seja, o Evangelho, não são apenas de que tudo está bem conosco. Às vezes a gente pensa isso. As boas novas não são apenas de que Deus é amor. É isso, mas não é só isso. As boas novas não são apenas de que Jesus quer ser o nosso amigo. É isso, mas não é só isso. E aí ele diz: o Evangelho tem a ver com o fato de que devemos viver corretamente. O Evangelho tem a ver com arrependimento e fé. Isso significa viver corretamente, ajustar a nossa vida de acordo com os padrões do Evangelho de Deus. Então, o primeiro desafio que nós temos nessa convergência de viver de maneira digna do Evangelho é viver o Evangelho. Mas em segundo lugar, vai aparecer ali, é defender o Evangelho. E o versículo está exatamente em seguida, lá em Filipenses 1:27, que começa dizendo para a gente viver acima de tudo de modo digno do Evangelho. E aí Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim: lutando juntos pela fé evangélica. Então, um outro desafio convergente que a gente tem como igreja é defender o Evangelho. Porque o Evangelho tem sido muito atacado. Em relação ao Evangelho, eu gostaria de destacar 2 problemas aqui rapidamente. Primeiro, nós temos hoje o que a gente pode chamar de anti-evangelho. E ele se revela, queridos, na oposição declarada e proposital a Cristo. Tem muita gente se declarando contra o Evangelho, contra Cristo, contra a igreja, contra o Evangelho da graça. Então esse é o anti-evangelho. Mas o segundo problema em relação ao Evangelho é o hétero-evangelho. É aquele que se revela na distorção ingênua ou intencional do Evangelho, transformando num produto mercadológico que oferece bens, prosperidade, felicidade instantânea, ausência de problemas, facilidades vivenciais. Um Evangelho que resolve os probleminhas do cotidiano, mas que não oferece solução para os problemas do pecado. Um Evangelho que vai levar pessoas para o inferno em vez de levar pessoas para o céu. Por isso nós precisamos empunhar bem alta a bandeira do verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Somente esse Evangelho verdadeiro e puro produz a mudança genuína que Deus quer operar na vida das pessoas e da sociedade. Então, há uma causa pela qual nós devemos convergir e lutar juntos,
viver o Evangelho, defender o Evangelho, mas uma terceira coisa que vai aparecer ali é pregar o Evangelho. Aí eu lanço mão do versículo bem conhecido: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o terceiro objetivo em relação ao Evangelho, queridos, que nós notamos aqui, eu gostaria de destacar, é a pregação, o anúncio, o compartilhamento do Evangelho. Então, quero dizer para você: prega o Evangelho com a sua voz. Prega o Evangelho com a sua voz, que Deus te deu voz, Deus te deu experiência para que você conte, Deus te deu uma mensagem para que você conte. Prega o Evangelho com seus atos, com exemplo de vida. Prega o Evangelho com a sua criatividade, seja criativo. Prega o Evangelho com o seu serviço. Prega o Evangelho com a sua alegria. Prega o Evangelho com a sua paixão por Jesus. Então, essa missão de viver, aliás, defender, de pregar o Evangelho, deve promover convergência na igreja. Estamos juntos nisso. Mas uma terceira e última missão dessa noite: em que nós devemos estar unidos? Em que nós devemos convergir? Nós precisamos estar unidos no propósito de colaborar para o crescimento da igreja. Então veja bem, queridos, nós precisamos estar unidos no propósito de amar a Deus, assim de tudo. Essa é a primeira coisa, mais básica, que nos leva para uma convergência de alma. Nós precisamos estar unidos em torno de uma causa, que é viver, defender e pregar o Evangelho. Mas nós também precisamos estar unidos em torno de um propósito, que é o crescimento da igreja. Vejamos o que o texto de Atos 9:31 nos diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E como termina o texto? Crescia em o quê? Número. Crescia. Você está aqui numa igreja presbiteriana, às vezes nós presbiterianos temos medo de número. Os presbiterianos batem no peito e dizem assim: nós gostamos de qualidade, não de quantidade. Só que uma igreja que tem qualidade, ela cresce. Então, querido, vamos olhar para esse texto aqui, porque ele faz um resumo da caminhada da igreja primitiva. O autor de Atos, que é Lucas, de tempos em tempos, ele faz uma atualização sobre a igreja. Pode pegar lá, se você for curioso, vai lá. Pega lá Atos 2, 42, 47, faz uma atualização. Atos 4, 32 a 35, faz uma atualização. Aqui, Atos 9, 31, faz uma atualização. A igreja crescia em número. Então, esse texto resume a caminhada da igreja primitiva, e ele é claro em nos revelar que existe uma correlação íntima e direta entre convergência e crescimento. Isso é muito importante para que você entenda isso. Há uma grande correlação entre convergência e crescimento. O versículo que sumariza o momento da igreja aqui, em Atos 9:31, que nós acabamos de ler, termina dizendo: crescia em número. Mas eu pergunto, como esse versículo começa? Qual que é a primeira expressão? A igreja, na verdade, tinha o quê? Paz. A igreja tinha paz. Eu pergunto: que paz é essa? Essa paz, sem dúvida, não era uma paz externa, porque a igreja estava experimentando um momento de terrível perseguição. Essa paz, querido, era uma paz interna, uma paz no coração, paz na vida da igreja. Então, eu quero fazer o seguinte. Agora eu estava pensando sobre isso. Como que eu ia falar sobre isso? Agora eu quero que você pense assim: olha, o pastor agora vai falar, vai mudar de sermão para palestra, tá? Não sei se você entende muito disso. Sermão, quando a gente prega assim mais inflamado, vai nessa onda assim.
palestra quando a gente fala assim, mais como se fosse ensinando, conversando mais com a igreja, tá? Então agora eu vou mudar meu sermão para uma palestra. Eu quero terminar esse sermão dessa noite, falando muito especificamente ao coração da Igreja Presbiteriana da Trindade. E nós chegamos a 1 ano e 8 meses aqui, estamos trabalhando, graças a Deus, vendo frutos, coisas diferentes. Mas eu aprendi com um pastor que me influenciou muito no começo do ministério, e tinha uma frase que era característica dele, falava assim: nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então a gente deve sempre buscar, como eu falei na semana passada, descontentamento santo, né? Buscando mais, buscando melhorar. Então vamos lá. Eu quero perguntar e responder, conversando com a igreja, que tipo de convergência nós precisamos a fim de colaborarmos para o crescimento da igreja. Os irmãos que estão aqui de outras comunidades, pensem nas suas igrejas, né? Nós vamos pensar na Igreja Presbiteriana da Trindade. Então vamos lá. Está aparecendo aqui já é dessa. Convergência relacional que gera um ambiente propício para o crescimento. Podemos ler juntos o texto que está ali? Está lá, né? Vamos lá? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, 2 a 4. Meus queridos, uma igreja onde essas recomendações não são seguidas, a convergência não se efetiva, um ambiente positivo não é gerado e o crescimento não acontece. Então, de forma prática, o que nós precisamos fazer como igreja? Não vai aparecer ali, mas eu quero, conversando com você, dizer que nós precisamos, para que isso aconteça na prática, desenvolver uma cultura de diálogo. Vamos conversar. Graças a Deus eu sei nos dado isso. Não estou dizendo que está ruim, viu? Não me entendo mal. Vamos conversar. Vamos ouvir. E que a Bíblia fala sobre falar e ouvir. Sejamos o quê? Tardios para ouvir? Não. Tardios para falar, prontos para ouvir. Vamos conversar, vamos ouvir, vamos respeitar, vamos criar consenso. As decisões que nós precisamos tomar, as escolhas que nós precisamos fazer, os rumos que nós precisamos definir para a nossa vida, para a vida da igreja, vamos desenvolver uma cultura de diálogo. Aprendi também que a melhor forma de resolver as coisas, os conflitos, é colocar as pessoas certas ao redor de uma mesa. E se tiver comida, melhor ainda, né? Porque nem todo mundo se desarma. Comendo uma pizza, todo mundo vai ficar bravo. Então, desenvolver uma cultura de diálogo. Outra coisa, dentro dessa questão da convergência relacional, mudar a ordem das palavras. O que isso significa? Mudar a ordem das palavras, eu vou dizer algumas palavras aqui. Concordar antes de discordar. Faz sentido, querido? Concordar antes de discordar. Porque se a gente coloca assim, discordância em primeiro, antes de concordância, nós vamos sempre discordar. E quando não existe concordância, não existe convergência, não existe alinhamento, e não vai redundar em crescimento, em glória de Deus, em amar a Deus acima de todas as coisas, e o Evangelho vai ficar comprometido. Então, concordar antes de discordar, convergir antes de divergir, que às vezes a gente fica assim pensando, como é que eu vou divergir dele agora? Não, querido, não pense assim. Se vamos concordar, vamos convergir, vamos entrar num acordo, e nós antes do eu. Como que a gente cria convergência? Quando a gente põe o nós antes do eu.
mas também vamos trabalhar para a formação de um ambiente inspirador. Trabalhar para a formação de um ambiente inspirador. Se a gente pedisse, olha, vamos fazer uma pesquisa aqui, ou tivesse um instrumento, um aparelho para medir quão inspirador é o ambiente para as pessoas que chegam aqui, mas para as pessoas que não são da nossa igreja. Porque às vezes a gente mede assim, o ambiente da nossa igreja é muito acolhedor e inspirador. Eu pergunto para quem acabou de chegar. Ele vai ser o melhor termômetro, né? Vai ser a pessoa que realmente vai nos ajudar. Então, dentro dessa questão de trabalhar para a formação de um ambiente inspirador, eu quero dizer para você, o Gabriel já fez uma introdução hoje aqui, sorrir. Sorrir quebra barreiras, sorrir gera todo mundo. Então vamos sorrir mais, e essa mensagem vale para mim também, eu não sou tão de sorrir assim. Então, eu sou mais sisudo, já carrego isso no meu gene alemão. Então, assim, vamos sorrir mais. Faça isso agora, veja como é bom, é sorrir. Recebeu, dá um sorriso aí. Estar atento, demonstrar interesse, tudo isso é trabalhar para a formação de um ambiente inspirador. E tudo isso gera convergência relacional. Se a convergência relacional ela gera um ambiente propício para o crescimento, vamos lá. Segundo, convergência ministerial, que gera ações importantes para o crescimento. Então a gente converge no relacionamento, a gente melhora o ambiente, ele se torna propício. Mas nós não podemos aqui querer ser como às vezes atendentes de loja. Eu vi isso muito no McDonald's. Eles estão sempre com aquele sorriso. Demorou 15 minutos para sair o lanche, mas estão sorrindo. E aí você fica bravo com eles. Então, demonstram incompetência, mas estão sorrindo e acham que a gente vai ficar satisfeito com um sorriso. Não é isso. Então a gente tem que também fazer as coisas certas, competentes naquilo que fazemos. Por isso que é preciso convergência ministerial. Quando escreve os cristãos romanos, está aparecendo ali, né? Paulo instrui assim: no zelo não sejais remisso, não sejam relapsos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, falar de convergência ministerial é falar de trabalhar juntos. A gente concorda nos relacionamentos, senão a gente não vai ter dificuldade de trabalhar juntos, multiplicar os esforços, servir com alegria, que diz o Salmo 100, integrar equipes, porque um jeito de a igreja crescer é quando ela forma equipes saudáveis, equipes criativas, equipes que vão dar o máximo para o crescimento da igreja. É participar nos ministérios. Como nós podemos ganhar essa convergência ministerial? Quando nós temos pessoas dispostas a participar nos ministérios, nas sociedades, nos departamentos, seja lá que nome nós damos às coisas. Por exemplo, ontem começamos uma nova turma, que já teve no ano passado, preparando ou dando aula de instrumentos musicais. Olha que ele tem muita igreja que quando tem uma pessoa para tocar um violãozinho, às vezes muito mal tocado, o pastor já dá um glória a Deus. Deus tem nos dado pessoas talentosas, tem mandado pessoas talentosas para cá, mas nós queremos investir por isso. Ontem, quantas pessoas mais ou menos tinha aí fazendo as aulas? Enquanto o Gabriel faz a conta, porque ele é bom de instrumento, não é bom de matemática, né? Quase 20 pessoas entre trabalhando e ensinando. Quase 20 pessoas, até o Oswaldo. O Oswaldo não veio fazer a aula de contrabaixo, que eu tinha sugerido para ele, né? Mas está fazendo violão. Então, parabéns. São equipes que estão sendo formadas. E, deixa eu dizer, que das aulas, o pessoal que fez aula no ano passado, estão aqui, né, tocando. Então, isso é bênção. E a igreja então vai se animando, vai crescendo, vai integrando pessoas. Vamos lá, tem mais. Convergência missional, que gera práticas necessárias para o crescimento. Também é um outro aspecto da convergência para o crescimento da igreja, o crescimento missional.
assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É o texto, somos enviados em missão. Então a ideia principal da igreja missional, nós temos trabalhado isso com a igreja, falado bastante, é de que cada cristão deve estar em missão no seu contexto. Essa é a percepção, essa é a ideia, esse é o conceito da igreja missional. Cada cristão em missão no seu contexto. Então eu pergunto, qual é o seu contexto? Onde você está? Olha só, queridos, o impacto que isso tem, se cada cristão viver em missão no seu contexto. O seu contexto micro, digamos assim, onde você está lá, nos seus relacionamentos, na sua escola, na universidade, no trabalho, entre os vizinhos, com quem você convive, a pessoa com quem você pega o ônibus todos os dias. Então isso é estar em missão no seu contexto, isso é ser missional. Então, quero perguntar, como eu disse, eu transformar agora essa última parte como se fosse uma palestra. O que você pode fazer para viver missionalmente nessa semana? Não vai aparecer ali, mas quero falar algumas coisas. O que você pode fazer para viver missionalmente nesta semana? Bom, uma coisa muito importante é que você precisa dar intencionalidade missional à sua vida. Você consegue entender o que é isso aqui? Intencionalidade missional. Você pode levantar amanhã no seu dia, escovar os dentes, tomar banho, sei lá o que você faz, tomar um café e ir para o trabalho como você foi sempre. Mas se você decidir dar uma intencionalidade missional para o seu dia, vai ser diferente. A hora que você entrar no Uber, se você tiver intencionalidade missional, vai ter uma luzinha lá, um radar, uma coisa. Não é radar que eu quero dizer. O que avisa mesmo? Um alarme. Obrigado. Que vai dizer assim: intencionalidade missional aqui. O que mais? Você pode mandar um WhatsApp gospel. O WhatsApp gospel a gente às vezes manda tanta coisa. Manda uma coisa para abençoar alguém. Você pode convidar alguém para vir à igreja. E olha só, querido, no próximo final de semana nós teremos culto de aniversário da igreja. Teremos um pregador convidado, o reverendo Carlos Alberto Henrique. Vamos comer um bolo depois do culto. Então convide alguém para estar aqui. Você pode ajudar e servir alguém, isso é ser missional. Você pode convidar alguém para uma jornada de discipulado. Você pode, talvez esteja lá o seu colega, ele está só esperando você dizer, vamos estudar a Bíblia juntos. Mas se você não tem intencionalidade missional, você não diz isso nunca. Você pode distribuir uma literatura. Aqui já dá para falar da Biblinha, né? Então, nem precisa dar um aviso depois. Nós recebemos um presente. É chamado de Biblinha. Mas tem aqui mensagens, textos bíblicos, para quando a pessoa diz aqui, eu preciso de Cristo. O amor de Deus por mim. Vai falar sobre ansiedade, sobre vários temas. Tem aqui ele depois carimbou com o carimbo da igreja, com as informações, endereço. Está ali, está à disposição, você pega e leva, carrega isso, põe lá no carro. Quando você encontrar alguém que está no semáforo, você distribui. Isso é viver de maneira missional. Você pode convidar alguém para fazer um lanche na sua casa, o pastor, por exemplo. Não, o pastor não vai, né? Essa ideia missional ainda. Convidar alguém para fazer um lanche na sua casa. Você, por exemplo, o Irani faz bastante isso. Isso é muito legal, gente. Então, o que nós precisamos é ter convergência missional, que nada mais é do que todos viverem em missão. Mas vamos terminar? Nós precisamos também de convergência espiritual, que aciona o poder para o crescimento. Então, convergência relacional, convergência ministerial, convergência missional. Nós nos relacionamos bem, nós convergimos os ministérios, trabalhamos bem aqui dentro. O missional é quando a gente sai e converge para uma vida de missão lá fora. Mas todos, embora não estejam geograficamente juntos ou próximos, estão vivendo essa convergência missional, espalhados por aí. Mas nada disso faz sentido, nada disso faz diferença se não houver
convergência espiritual, queridos. E deixa eu dizer para vocês, quando a convergência espiritual acontece, a convergência espiritual acontece quando o povo se reúne para adorar o Deus vivo, com intensidade e autenticidade. É isso que nós queremos aqui. A convergência espiritual acontece quando o povo se reúne para ouvir a sua palavra com reverência e atenção. Quando nós estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus com reverência e atenção, há uma convergência espiritual acontecendo. Deus está falando, o Espírito Santo está se movendo. A convergência espiritual acontece quando o povo se curva a fim de confessar os seus pecados em contrição e arrependimento. Quando nós convergimos, entendendo que somos pecadores, precisamos da graça de Deus, há algo espiritual acontecendo, queridos, quando nós estamos contritos e arrependidos diante de Deus, há uma convergência espiritual. A convergência espiritual acontece quando o povo se reúne para orar, prostrando-se com humildade, mas também ousadia. Oração. Se eu desejo uma marca para a nossa igreja, é a marca da oração. Por isso que eu fiquei feliz essa semana. Nós comemoramos 1 ano da nossa reunião de oração. Tínhamos 27 pessoas na reunião de oração, na terça, 7 horas da manhã. Isso é convergência espiritual, queridos. Quando a igreja se reúne para orar, a convergência espiritual acontece quando todos juntos declaramos nossa dependência de Deus, reconhecendo a nossa pequenez e insuficiência. Aí, queridos, todos nós estamos dizendo: Deus, se o Senhor não agir aqui, nada adianta. E aí, com humildade, com reverência, com dependência de Deus, as coisas vão acontecendo. Que Deus os abençoe, queridos. Que a Igreja Presbiteriana da Trindade seja marcada por essa convergência de todos para um só. Quem é? Jesus. Só Jesus. Inclusive cantamos, né? Só em Jesus. E que essa convergência, em todas essas áreas, unidos para amar a Deus, acima de tudo, unidos pela causa do Evangelho, unidos para gerar o crescimento da igreja, que essa convergência nos leve então a usar mais, experimentar as grandes coisas de Deus que ainda estão por vir. Há muita discussão sobre a frase: o melhor de Deus ainda está por vir. Não é essa frase que eu estou citando, não vou entrar nessa discussão. Mas o que eu quero dizer é que grandes coisas de Deus ainda estão por vir. Cremos nisso, queridos? Amém? Que Deus os abençoe.